Um espírito precisa de um corpo para agir na matéria. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja. Façamos é plural, nossa é plural, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, formando o homem à imagem e semelhança de um Deus triuno. A semelhança do Filho, a semelhança do Espírito e a semelhança do Pai, implantadas num DNA em um homem na terra. Formada essa terra para esse homem, presente de Deus para esse homem. A Bíblia fala no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor. Entenda, mundo espiritual, os céus, mundo espiritual, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. E deu para governo, não deu para propriedade, a terra a sua plenitude, e todos que nela habitam são do Senhor, Ele é o proprietário, Ele diz toda a terra é minha, mas Deus para domínio, para governo, para administração, para gestão. E nesse governo que o homem recebe, tinha autoridade, Deus mandou ele guardar o jardim. Autoridade para não deixar entrar na terra um ser espiritual, que foi formado pelo louvor da glória de Deus, um anjo de luz, mas que ensoberbeceu-se e quis ser como Deus, criatura querendo ser como Criador. Pastor Adelson acabou de mostrar os livros que ele fez. Pastor, eu nunca trago meus livros porque eu quero que o povo compre os seus livros nesse lugar. Eu já tenho 20 livros, pastor Adelson. Mas eu quero que você honre esse homem de Deus que levanta essa bandeira desse evento. Imagine um livro querer ser como o autor do livro, o livro olhar para mim e falar, eu quero ser como a escritora. Como a criação pode ser como o Criador? Não pode. Aquele anjo era criatura, e queria ser como o Criador. Ensoberbeceu-se, foi expulso do céu. Pecado não começou no Éden, pecado começou no céu. Teve uma guerra no céu. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, fala que houve peleja no céu. Peleja é guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram. Miguel, os que permaneceram obedientes, liderados por Miguel. Guerreia com o anjo rebelde, expulsa do céu. E diz que no céu não se achou mais lugar para ele. Foi expulso e com ele 1/3 dos anjos. E sabe qual é o nome que dá a Bíblia para ele em Apocalipse 12, versículo 7? Antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Jesus chama ele de ladrão em João 10:10. Ele é chamado de adversário, mas é o cão. E aquele que Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir, foi expulso do céu. No céu não se achou mais lugar para ele. Poderia ser expulso dessa terra que deu o Senhor ao homem para governar, mas o homem negligenciou a autoridade espiritual, não expulsou. Por que antiga serpente? Porque em Apocalipse 12:7 ele é chamado de antiga serpente, porque a primeira incorporação espírita do planeta foi Satanás entrando numa serpente. Porque o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis, não é místico. E tem uma lei que diz que a terra é dos homens, terra é mundo natural, matéria. Um espírito precisa de um corpo para agir na matéria, por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne, por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja. E aí o inimigo entrou no jardim, levou o homem ao pecado. O pecado é desobediência à vontade de Deus. O não de Deus é proteção, não é limite de liberdade. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Não é para limitar a liberdade do homem, para proteger o homem da entrada do inimigo. Se o homem mata, ele traz espíritos de morte para agirem na vida dele. Se o homem rouba, furta, ele traz espíritos roubadores para agirem na vida dele. E assim por aí afora. Quando Deus fala não, é como um pai fala para um filho: não pule, você vai cair, vai se machucar, não pegue a faca.
Mas o homem não ouviu o não de Deus. E o inimigo entrou, e o pecado entrou, e o homem foi destituído da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tem. Em Adão todos pecaram, porque todos foram formados. Toda a raça humana formada em Adão. Adão quer dizer humanidade, raça humana. Para que você não tenha dúvida, eu quero lhe lembrar o que está escrito em Gênesis capítulo 5. Essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, ser humano, não macho. O dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é o conjunto de todo o gênero feminino. E todo gênero feminino e masculino da face da terra. Todos foram criados lá. Por isso que o apóstolo Paulo, quando foi a Atenas pregar no Areópago e viu os atenienses adorando imagens, ele falou: olha, o Deus que eu sirvo não pode ser feito por mãos de homens. De um só, ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Vai escolher quem vai nascer, quando e aonde, numa agenda perfeita para encher a terra com os homens, mas todos formados em Adão. Como uma maçã que tem sementinhas que vão gerar macieiras, que vão gerar maçãs, que vão gerar macieiras. E 8 bilhões hoje sobre a face da terra, todos formados em Adão. Então, em Adão todos pecaram, todos. E todos foram destituídos da glória de Deus. Destituído de alguma coisa que tinha a glória de Deus. A partir daí o homem morreu. O salário do pecado é morte. Em Adão todos pecaram, todos morreram. A morte espiritual aconteceu para toda a humanidade. E aí o plano de Deus, salvar a humanidade. Em João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho para salvar o mundo. E o texto fala, ele não veio para julgar, porque o mundo já está julgado, condenado. O mundo já está julgado, ele não veio para julgar, ele veio para salvar o que já foi julgado. Ele veio para morrer no lugar do homem que vai para a câmara de morte, mas ele entra na frente, ele se coloca na frente para morrer no lugar do homem. Por isso ele fala, quando ressuscita dentre os mortos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho de Deus. Criatura é criatura, amada por Deus, a ponto de Deus enviar o Filho unigênito dele para morrer por toda criatura. E o Filho dele, quando ressurge dentre os mortos, fala para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Será criatura salva, vai se tornar filha de Deus. A criatura vai receber um status de filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Quem recebe o sacrifício da cruz, quem concorda que ele morra no lugar da pessoa porque pecou, concorda que ele seja o Cristo, o inocente morrendo pelo pecador, concorda que ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, concorda que ele seja moído pelas nossas transgressões. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai permanecer julgado.